Fiquem de pé, irmãos. Estendam as mãos para cá. Nós vamos orar por este momento de ministração. E sabemos que Deus nos abençoará, porque Ele é fiel. Pai, num gesto de fé, estendemos as mãos, suplicando que o Senhor mesmo, Seu Espírito Santo, que conduz a igreja, o Senhor tome estes dois irmãos, pastores, ministros de Deus, no Evangelho do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor nos alimente, o Senhor nos encoraje, o Senhor promova transformações profundas, duradouras, nesta igreja, neste povo, seus filhos, a sua linda igreja, com gratidão, Pai, por suas vidas que vieram de longe para nos abençoar. Em Teu nome, Jesus, oramos, crendo que será assim. Em Teu nome. Amém. 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 Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós. Amém? Você já foi abençoado hoje? Deus tem mais. Deus tem mais. Amém? Quero mostrar, e é a última chance dessa semana para vocês, de adquirir o livro do pastor Mário Veiga, que ontem ele falou sobre o capítulo 4. Foi uma bênção tão grande, só de um capítulo. E você pode adquirir o livro e ler todos os capítulos. Ele é fininho, muito fácil de ser lido, não é? E vai impactar a sua vida para você se enganjar também para transformar a cidade. Vá para a cidade grande, a ordem que Deus deu a Jonas para ir a Nínive. Jonas não quis ir, não é? Onde já se viu, né? Nínive, capital daquele império que tinha levado os israelitas para o cativeiro. Eu não vou. Comprou uma passagem de navio para o outro lado, né? Para Tarsis. E na verdade, você conhece a história, o mar enfureceu, jogaram ele na água, um peixe grande, eu suponho que seja uma baleia, né? O engoliu e o vomitou lá nas praias da cidade de Nínive. Então não teve outro jeito, ele teve que dar a mensagem de arrependimento. Nossa tarefa é a tarefa de Jonas também, e nós podemos nos envolver de diferentes maneiras. O pastor falou, deu exemplos, inclusive, de como a gente pode se envolver para mudar a cidade. Nós temos uma responsabilidade para transformar socialmente e espiritualmente as nossas cidades. Você concorda com isso? Diga para o teu vizinho, você e eu temos a responsabilidade, diga para ele, de transformar espiritualmente e socialmente a cidade. Amém? R$20, e é em português o livro, não é espanhol não, viu gente? É em português, de fácil leitura. Trabalhamos intensamente um mês para que ficasse pronto esse livro para trazer para Manaus. Vocês são a primeira igreja, os primeiros leitores desse livro. Sabendo que o pastor Mário viria, nós nos apressamos e ele mandou o PDF em espanhol e a gente se debruçou. Eu me debrucei primeiro, depois a minha neta se debruçou sobre o que eu fiz, e aí o Harry, o nosso revisor, revisou o que nós dois fizemos, e daí foi foi primeiro para diagramação e depois foi para a gráfica. Aí veio a prova da gráfica, lemos tudo de novo para ver se estava tudo bem, e aí voltou para a gráfica imprime as folhas, imprime a capa, depois junta tudo. Não foi fácil não, mas está aqui o livro para você em primeira mão, R$20, está ali atrás, ó. O irmão está levantando o livro ali, ó, na mesa ali. E você pode adquirir, tem a nossa maquininha também, e você pode também depois trazer o seu livro para autografar, para o pastor Mário Veiga colocar o nome e a data dele, a data para nós. Que Deus nos abençoe. Pastor Mário.
Amén. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes estos días Tem sido privilégio compartilhar com vocês esses dias y también volverles a ver después de 7 años de la última oportunidad que estuve con ustedes. Então, ver vocês outra vez, depois de 7 anos, quando foi a última vez que estive aqui. En los últimos días hemos desarrollado esta conferencia sobre células E nesses últimos dias desenvolvemos o tema células. Espero que la mayor parte de ustedes haya podido asistir, Espero que a maior parte de vocês puderam assistir. pero aquellos que por alguna razón no habían venido, Mas aqueles que por uma razão não puderam vir, me da gusto poderles saludar y verle aunque sea así a la distancia. tenho o prazer de saudar vocês e ver vocês assim à distância. Vamos a terminar esta noche con una reflexión de la palabra de Dios. Vamos terminar essa noite com uma reflexão da palavra de Deus. Y para eso quiero invitarles a abrir la Biblia. E quero convidar vocês para abrir a Bíblia. En esta ocasión vamos a leer en el libro Segundo de los Reyes, capítulo número 4. Vamos ler em 2 Reis do Velho Testamento, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Y vamos a leer los primeros 7 versículos E vamos de ler este capítulo. os primeiros 7 versículos de 2 Reis, capítulo 4. Esperar um pouquinho para você achar. 2 Reis, lá mais no começo do Antigo Testamento. 2 Reis 4, versículos de 1 a 7. Diz assim: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Esta foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas, e ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Este pasaje que acabamos de leer Essa passagem que acabamos de ler se ubica al inicio del ministerio de Eliseo. se situa no começo do ministério de Eliseu. Lo cual significa que el ministerio de Elías, que era el antecesor, había terminado recientemente. Isso significa que o ministério de Elias, o antecessor de Eliseu, havia terminado recentemente. A Elías le correspondió enfrentar una situación muy difícil. A ele se correspondeu enfrentar uma situação muito difícil. Y es que en esa época Israel se había volcado hacia el culto a Baal. E nessa época Israel já tinha se voltado ao culto a Baal. Y el rey que había en esa oportunidad, E o rei queria nessa oportunidade, que era el rey Acab, era o rei Acabe, estaba casado con Jezabel. estava casado com Jezabel. Y esta mujer era devota de Baal. E essa mulher era devota de Baal. Pero no le bastaba con servir ella a Baal, Não bastava que ela servisse a Baal, sino que también era una enemiga del culto del verdadero Dios. e ela era uma inimiga também do culto ao verdadeiro Deus. Esto hacía de que ella hubiera desarrollado una campaña de exterminio. Então ela desenvolveu uma campanha de extermínio.
a través de la cual iba asesinando a los profetas del Señor. E ela, nessa campanha, estava assassinando os profetas do Senhor. Y ella casi logra matar a todos los profetas. E quase consegue matar todos os profetas. Y por eso hay un momento cuando Elías ora a Dios. E é um momento em que Elias ora a Deus. Y le dice que todos los altares del Señor han sido destruidos. E disse a Deus que todos os altares do Senhor haviam sido destruídos. Y también todos los profetas habían sido matados. E todos os profetas haviam sido mortos. Y solamente él quedaba como siervo de Dios. Somente ele sobrou como servo de Deus. Elías desconocía en ese momento que habían 7,000 siervos de Dios. Elias não sabia naquele momento que havia 7.000 servos de Deus. Estos no eran profetas, Não eram profetas. sino que era gente del pueblo que continuaba siendo fiel al Señor. Era gente do povo que continuava sendo fiel ao Senhor. Que como Dios dijo, ellos no habían doblado su rodilla delante de Como Baal. Deus disse, eles não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. Pero ellos se encontraban escondidos a causa de la persecución. E eles estavam escondidos por causa da perseguição. Algunos de ellos estaban dentro de cuevas Alguns moravam em cavernas. y de esa manera se ocultaban de los que mataban a los que servían al E Señor. assim eles se escondiam daqueles que matavam os que serviam ao Senhor. Otras personas se encargaban de hacerle llegar alimentos. E outras pessoas traziam escondido alimento a eles. Y así de esa forma es como ellos lograban sobrevivir. E é dessa forma que eles conseguiram sobreviver. Esto llevó a Elías a una depresión espiritual. Isso levou Elias a uma depressão espiritual. Y sabiendo que él era el último de los profetas que quedaba, E ele, sabendo que era o último dos profetas que sobrara, en su tristeza le dijo a Dios que entonces mejor le quitara la vida. na sua tristeza, ele disse para Deus: é melhor o Senhor tirar a minha vida. Y de esa manera pues habría de terminar todas las cosas, el culto a Dios, E assim iria terminar todo o culto a Deus. y todo estaría ya terminado en Israel. E todo estaria terminado em Israel. Sin embargo, Dios hace que Elías vaya hasta el monte Sinaí. Porém, Deus faz com que Elias vá ao monte de Sinai. Y estando en el monte de Dios, el Señor se revela a Elías E lá no monte do Senhor, ele se revela a Elias. y le hace ver que todavía las cosas no han terminado. E ele mostra a Elias que nem tudo tinha acabado, Realmente todo estaba comenzando en ese momento. mas tudo estava começando nesse momento, na verdade. Y le dice que él todavía tiene mucho camino por E recorrer, disse: você tem ainda muito caminho para percorrer. que incluso él tiene que ungir a otros reyes. E que ele ainda vai ungir outros reis. Pero también hay algo importante que Dios le dice a Elías. E tem uma outra coisa importante que Deus disse a Elias. Y es que también debe ungir a Eliseo como profeta. E era que ele deveria ungir Eliseu como profeta. Esto le dio una nueva idea a Elías, Isso deu uma ideia nova a Elias, porque él se dio cuenta que las cosas no iban a terminar con él. porque agora ele percebeu que as coisas não iam acabar com ele. Si él lograba levantar a Eliseo como profeta, Se ele pudesse ou poderia levantar Eliseu como profeta, ya no estaría él solo, sino que ahora tendría a Eliseo. ele já não estaria sozinho, teria Eliseu ao seu lado. Pero entonces Elías pensó en por qué no hacer este esfuerzo más amplio. E aí Elias pensou: por que não ampliar esse esforço? Esto renovó la visión de Elías. Isso renovou a visão de Elias. Él recobró el ánimo Ele recobrou o ânimo y fue y ungió a Eliseo para que fuera también un nuevo profeta. e também ungiu Eliseu para ser um novo profeta. Pero no solamente hizo eso, sino que reunió a otros jóvenes E então não fez somente isso, mas reuniu outros jovens y comenzó a prepararlos para que también llegaran a ser futuros profetas. e começou a prepará-los para que sejam ou que fossem futuros profetas. La visión que Dios le había dado era
de levantar una nueva generación de A profetas. visão que Deus havia dado a Elias é que ele deveria levantar uma nova geração de profetas. En lugar de adoptar una posición de derrota por los profetas que habían sido asesinados, Em vez de se considerar derrotado por causa dos profetas que haviam sido assassinados, era mejor tomar una actitud de esperanza y levantar nuevos profetas. seria melhor começar com uma atitude de esperança, levantando novos profetas. Así es como Elías comienza un nuevo esfuerzo. Assim ele começa um novo esforço. Este nuevo esfuerzo en la Biblia recibe varios nombres. E esse novo esforço recebe vários nomes na Bíblia. Depende cuál sea la traducción. Depende da tradução. Recibe el nombre de escuela de profetas. Recebe o nome de escola de profetas. Otras traducciones dicen comunidad de profetas. Outras traduções dizem comunidades de profetas. Y en esta versión que se acaba de leer dice grupo de E profetas. nessa versão da nova tradução da linguagem de hoje diz grupos de profetas. Pero realmente no importa el nombre que se le da. Não importa o nome que se dá a esse grupo. El hecho es que se trataba de grupos de jóvenes O fato é que se tratava de grupos de jovens que estaban siendo preparados para convertirse en nuevos que profetas. estavam sendo preparados para se tornarem novos profetas. Todos estos candidatos para profetas Todos esses candidatos a profetas vivían en comunidades, viviam em comunidades. lo cual significa que ellos vivían juntos. Significa que eles viviam juntos. Aquí en el capítulo 6 de este libro segundo de los Reyes, No capítulo 6 de Segunda Reis, vamos a encontrar una historia de cómo los jóvenes que aspiraban a ser profetas vivían juntos con Eliseo. vemos a história de que esse grupo de aspirantes de profetas viviam junto com Eliseu. Y cada vez venían más jóvenes que querían convertirse en siervos de Dios. E cada vez mais apareciam jovens que queriam se tornar servos de Deus. Y eso le lleva a la necesidad de ampliar el lugar donde vivían. E isso, aí foi necessário ampliar o local onde eles viviam, Para crear espacio para que más jóvenes vinieran a aprender. para criar espaço para que mais jovens pudessem vir aprender. Pero también los vemos en este libro segundo de los Reyes, Também vemos em Segunda Reis que ellos comían juntos. que eles comiam juntos. Parece que el alimento ellos lo recibían de donaciones de otras personas. Parece que eles recebiam doações de alimentos Y de también outras pessoas. ellos también se extendían por el campo para recoger verduras y plantas para comer. E também eles escolhiam verduras e plantas para comer nos campos. De esa manera ellos permanecían juntos todo el E tiempo. dessa maneira eles estavam todo o tempo juntos. Pero este modelo Eliseo lo había aprendido de Elías. E esse modelo Eliseu aprendeu com Elias. Fue Elías el primero que formó las escuelas de los profetas. Foi Elias o primeiro a formar essa escola de profetas. Entonces cuando leemos esas traducciones que dice escuela de profetas, E quando lemos essas traduções que dizem escola de profetas, eso nos llama la atención a nosotros. isso chama a nossa atenção. Por qué es lo que hoy entendemos por escuela. Porque é isso que nós entendemos hoje por escola. Entonces imaginamos que Elías lo que hacía era dar clases para formar profetas. Então pensamos então que Elias dava aulas para treinar esses profetas. Porque ese es el concepto que nosotros tenemos de escuela. Porque esse é o nosso conceito de escola, dar aulas. Donde hay un maestro, hay una pizarra y se le está enseñando a los alumnos. Onde há um professor, um quadro negro que se ensina aos alunos. Pero realmente no consistía en enseñanzas lo que Elías daba, E na verdade não havia essas aulas que Elias dava. sino que lo que existía era una comunidad. O que existiu na verdade foi uma comunidade. El primer candidato que Elías tuvo fue Eliseo. E o primeiro aluno que Elias teve foi Eliseu. Y lo que Eliseo hizo fue irse a vivir con Elías. E o que Eliseu fez foi caminhar com Elias. Y la Biblia dice que lo que Eliseo hacía era servir a Elías. E a Bíblia nos diz que Eliseu servia a Elias. Es decir, que atendía las cosas del profeta. E na verdade ele cuidava das coisas do profeta. Iba a traer agua, Trazia água, se encargaba del asunto de la comida.
arranjava comida. Es decir, Eliseo llegó a ser un sirviente de Elías. Então Eliseu era um servo de Elias. Pero ese espíritu de servicio que él desarrollaba, Mas esse espírito de servo que ele desenvolveu, y sobre todo el hecho de vivir con Elías, isso aconteceu pelo fato de ele viver com Elias. conocer la forma como él vivía el día a día, Então o servo conhecia a forma de como o profeta vivia o seu dia a dia, cómo era su vida de oración, como era a sua vida de oração, su vida de relación con Dios, sua vida de relacionamento com Deus, cómo era la vida práctica del día a día de un profeta con su Dios. como era a vida diária, prática de um profeta com Deus. Eso es lo que formaba a los nuevos profetas. É isso que formava, é dessa maneira que se formavam os novos profetas. Y eso es lo que formó a Eliseo. É isso que formou também Eliseu. Y luego cuando Elías es llevado en un torbellino ante Dios, E depois quando Elias foi levado ao céu por uma nuvem, Eliseo se hace cargo de las escuelas de profetas que Elías había fundado. Eliseu passou a tomar conta da escola de profetas que Elias havia fundado. Y lo que hacía era lo mismo de Elías, vivir con ellos. E o que ele fez, Eliseu continua a fazer o mesmo, viver como Elias, viver com os profetas. Entonces la enseñanza estaba fundada más que todo en ser mentores. E o ensino então estava baseado em mentoria, em ser mentores. Eliseo era el mentor de los otros jóvenes. Eliseu era o mentor dos outros jovens. Y el hecho de ser mentor no se reduce a dar algunas enseñanzas eventuales, O fato de ser mentor não significa dar algumas aulas eventualmente, sino que el mentor es aquel que abre su vida para que el mentoreado la pueda conocer. O mentor, na verdade, abre a sua vida para que o mentoreado possa conhecê-lo. Somos formados cuando podemos conocer la vida de otras A personas. gente é formado quando conhecemos a vida de outras pessoas. Es lo que Jesús también hizo. É o que Jesus também fez. Él llamó a sus discípulos Ele chamou os seus discípulos y dice que los estableció para que estuvieran con él. e diz que ele os escolheu para que estivessem com ele. Eso es todo lo que Jesús les pidió, É tudo isso, só isso que Jesus pediu a eles. que estuvieran todo el tiempo con Que él. estivessem todo o tempo com ele. Y los discípulos lo hicieron. E os discípulos fizeram isso. Ellos dejaron todo para estar con Jesús. Eles deixaram tudo para estar com Jesus. Entonces veían cómo Jesús actuaba, Eles viam como Jesus agia, atuava, cómo se relacionaba con otras personas, como se relacionava com as pessoas, cómo recibía a los pecadores, como recebia os pecadores, cómo rompía las tradiciones religiosas que por milenios había tenido Israel. como rompeu com as tradições que os israelitas tinham por milênios. Observaban la manera como Jesús oraba Observavam também a maneira como Jesus orava y cómo Jesús oraba con mucha confianza, como que si Dios era su padre. e também perceberam como Jesus orava com muita confiança em Deus, que era o seu Pai. Eso es lo que los formó a ellos. É isso que formou os discípulos. Y esto es lo que ahora está haciendo Eliseo. É isso que Eliseu está fazendo agora. Al vivir con ellos, ellos aprendían cómo vive un profeta. Ao viver com eles, eles observavam e aprendiam como vivia um profeta. Y conociendo cómo vivía el profeta, ellos también comenzaban a llevar el mismo tipo de vida. E conhecendo o profeta e o estilo de vida do profeta, eles também adaptavam o seu estilo de vida ao estilo do profeta. Por eso es que cuando también se traduce como comunidad de profetas, É por isso que também se traduz, tem versões que traduzem como comunidade de profetas. es una traducción también adecuada, E é uma tradução adequada também. porque habla de cómo ellos vivían en comunidad. Isso fala que como eles viviam em comunidade. Compartían todas las cosas. Eles compartilhavam tudo. Y había un hombre que también se fue a la comunidad de los E profetas também havia um homem que foi a essa comunidade de profetas y llegó a ser parte del grupo
que estaba con Eliseo. e ia fazer parte do grupo que estava com Eliseu. Este hombre estaba casado y tenía 2 hijos. E esse homem era casado e tinha 2 filhos. No sabemos qué edades tenían sus hijos, Não sabemos a idade dos filhos, si ellos eran pequeños o si eran ya adultos, se eram pequenos ou adultos, pero como la costumbre era vivir en comunidad, mas como o costume era viver em comunidade, este hombre había dejado a su familia y se había ido a vivir con esse Eliseo. homem deixou da sua família e foi viver com Eliseu. En la comunidad ya dijimos que ellos vivían de donaciones y de cosas que podían recoger del campo. Já dissemos que nessa comunidade eles viviam de doações e coisas que podiam colher no campo. Es decir, ellos no tenían muchos recursos económicos. Eles não tinham muitos recursos econômicos. Si alguien tenía como ideal hacer dinero, Se alguém queria ganhar dinheiro, entonces lo menos que podía hacer era ir al grupo de los profetas. a única coisa que não poderia fazer para ganhar dinheiro é se unir ao grupo de profetas. Porque ahí se vivía de una manera muy limitada. Porque ali a vida se vivia de uma maneira muito limitada. Este libro de la Biblia incluso relata una ocasión cuando Eliseo tuvo que multiplicar el pan. Nesse livro também lemos uma ocasião em que Eliseu teve que multiplicar o pão. No solamente Jesús multiplicó los panes 2 veces en el Nuevo Testamento. E Jesus também multiplicou os pães 2 vezes no Novo Testamento. Eso es algo que ya Eliseo había hecho en la comunidad de profetas. Eliseu já tinha feito isso lá na comunidade de profetas. Multiplicó los panes porque no alcanzaba para que todos comieran. Multiplicou os pães porque não tinha suficiente para que todos comessem. Entonces, si los miembros de la comunidad apenas comían, Então os membros da comunidade comiam apenas, ¿cómo se encontraba entonces la familia de este hombre? comia apenas o que tinha. E então como ficava a família desse homem? ¿Y cómo hacían sus 2 hijos? E os seus 2 filhos? Realmente ellos vivían con muchas limitaciones. Esse homem vivia com muitas limitações. Porque en este relato, cuando Eliseo le pregunta a la mujer, ¿qué tienes en casa? Porque quando o Eliseu pergunta à mulher, o que é que você tem em casa? Ella le dice, no tengo nada, E ela disse, não tenho nada. solamente tengo una vasija con un poco de aceite. Somente uma vasilha pequena com um pouco de azeite. Es decir, ellos vivían en pobreza. Eles viviam na pobreza. Y también la pobreza se manifiesta en el hecho E também a pobreza se manifesta no fato que la mujer le dice a Eliseo que también tienen deudas. e também a mulher disse a Eliseu que eles tinham dívidas. Y por causa de esas deudas, Por causa dessas dívidas, el acreedor ahora quería llevarse a los 2 hijos de la o mujer. credor queria levar os 2 filhos da mulher. Porque era una de las formas en la época de cobrar las deudas. Era uma forma na época de cobrar as dívidas. Tomando como esclavos, en este caso a los 2 hijos, Tomando como escravos, neste caso, os 2 filhos. y de esta manera la deuda quedaba saldada. E assim a dívida era paga. Entonces, volviendo al tiempo cuando este hombre estaba con vida, E voltando ao tempo em que esse homem estava vivo, vemos que él estaba siguiendo una causa. vemos que ele estava seguindo uma causa. Y esta era la causa del Dios Todopoderoso. Era a causa do Deus Todo-Poderoso. Y él quería servir a Dios. E ele queria servir a Deus. Y pensó que lo mejor era poner su vida a disposición del profeta. E ele pensou que então que colocaria sua vida à disposição do profeta Ir a vivir con él. e viver com ele, Ser parte del grupo de profetas. fazer parte do grupo de profetas. Aunque esto significaba sacrificar económicamente a la familia. Mesmo que isso significaria sacrificar economicamente a sua família. De seguro este hombre visitaba eventualmente a su esposa y a sus hijos, Com certeza esse homem ia visitar a sua esposa e seus filhos de pero tempos no em tenía tempos, muchas cosas que llevarles. mas não tinha muitas coisas para levar para eles não. Entonces comenzaron a adquirir deudas Então começaram a fazer dívidas y no tenían nada en casa. e não tinham nada em casa. Y solamente tenían esta vasija con un poco de aceite. Só tinham essa pequena vasilha com um pouco de azeite. Pero este hombre un día enfermó Um dia esse homem ficou doente y su enfermedad, en lugar de irse mejorando, cada vez empeoraba. e a sua enfermidade, em vez de melhorar, piorava. Y
La enfermedad llegó a agravarse tanto E a enfermidade chegou a estado tão grave, que llegó un momento en que parecía que este hombre iba a morir. e chegou o momento que parecia que ele iria morrer. Aquel Eliseo que hacía tantas señales, tantos milagros, Aquele Eliseu que fazia tantos sinais, tantos que milagres, incluso llegó a resucitar a un muerto. e inclusive chegou a ressuscitar um morto. Veamos que no había hecho nada por la enfermedad de este hombre, A gente vê que ele não fez nada pela enfermidade desse homem, que era uno de los miembros de su grupo que de era um dos jóvenes. membros do seu grupo de jovens. Entonces, es porque los dones de Dios no operan a voluntad de las personas, O dom de Deus não opera de acordo com a vontade das pessoas, sino que operan de acuerdo a la voluntad de Dios. mas operam de acordo com a vontade de Deus. Esta paradoja la encontramos varias veces en las escrituras. Esse paradoxo a gente encontra várias vezes na Escritura. La encontramos en el mismo Eliseo, E no mesmo Eliseu, que la Biblia dice que murió de la enfermedad que padecía. que morreu da enfermidade que ele teve. Es decir, Eliseo no pudo hacer nada por sanarse a sí mismo. Eliseu não pôde fazer nada para curar-se a si mesmo. Y así en la Biblia encontramos el caso de Timoteo también, Assim temos também o caso de Timóteo, del cual Pablo dice que él padecía muchas enfermedades del estómago. e Paulo diz que porque você tem muita enfermidade no estômago, Pablo había sanado a muchas e personas. Paulo já tinha curado a muitas pessoas. Entonces, ¿por qué no sanaba a Timoteo? Então que era por que su não discípulo? curava a Timóteo, seu discípulo? Nuevamente, porque los dones de Dios no actúan a voluntad de la persona, Novamente é porque os dons de Deus não agem de acordo com a vontade da pessoa, sino que actúa de acuerdo a los propósitos de Dios. mas atuam de acordo com os propósitos de Deus. El que nosotros sirvamos a Dios E se nós servimos a Deus, no nos hace vulnerables. nós somos vulneráveis. Isso não nos torna invulneráveis. Siempre nosotros vamos a estar expuestos a todos los males que existen en el Sempre mundo. vamos estar expostos a todos os males que existem no mundo. A veces nosotros entendemos más el Evangelio Assim, às vezes a gente entende mais o Evangelho. y creemos que porque servimos a Dios todo nos va a ir bien. E a gente acha que porque servimos a Deus, tudo irá bem. Que si alguien de nuestra familia enferma, Dios lo va a sanar. Que se alguém da nossa família fica doente, Deus vai curá-lo. Entonces, como que Dios está obligado a ayudarnos siempre. É como que se Deus tivesse a obrigação de nos ajudar sempre. El problema es que las cosas no funcionan así. O problema é que as coisas não funcionam assim. Y a veces nosotros tenemos que sufrir también enfermedades. Às vezes nós também temos que sofrer doenças. Nuestros seres queridos tienen que enfermarse y morir Os también. nossos entes queridos também ficam doentes e morrem. Si las personas solo han sido enseñadas que Dios está para resolver todos nuestros problemas, Se nós ensinamos as pessoas que Deus está aí para resolver todos os problemas, entonces esas personas se van a preguntar por qué Dios no sanó a mi abuelo y los salvó de morir. e então a pessoa pode até fazer essa pergunta: então por que Deus não curou o meu avô e deixou ele morrer? Pero Dios no está obligado a hacerlo. Deus não é obrigado a fazer. Él no le ha dado promesa a nadie que vamos a ser eternos. Ele não deu a promessa a ninguém que seremos eternos. A ninguno nos ha prometido que vamos a ser invulnerables. Ele nunca nos prometeu que não vamos ser vulneráveis. No estamos vacunados contra los males de esta vida, Não estamos vacinados contra os males dessa vida. sino que los mismos males de las demás personas también vendrán a Os nosotros. mesmos males de outras pessoas também nos acometerão. Y este hombre, aunque pertenecía a la comunidad de Eliseo E esse homem que pertencia à comunidade de Eliseu y había compartido con él mucho tiempo, e havia compartilhado com ele por muito tempo, también se enfermó. também ficou doente. Y no solo enfermó, sino que murió. E não só ficou doente, como morreu. Al morir, su esposa quedó viuda E ao morrer, a esposa ficou viúva y quedó con sus 2 hijos. e ficou com os 2 filhos. Es muy probable que los hijos estaban de corta edad.
Provavelmente esses filhos eram de pouca idade. Porque si hubieran sido adultos, entonces ellos se hubieran encargado de su madre. Porque se fossem adultos, teriam cuidado da sua mãe. Pero vemos que ellos no podían hacer mayor cosa. E vemos que eles não podiam fazer coisas maiores. Entonces viene el hombre al cual le debían dinero. Aí vem o credor ao qual devia o dinheiro. Y él quería que le pagara a la mujer viuda. E ele queria que a viúva o pagasse. Pero era muy difícil que ella le pagara. Mas era muito difícil pagá-lo. Porque ahora estaba viuda. Porque agora a viúva Estaba sola. sozinha. Y le habían quedado 2 hijos a E quienes só criaron. ficaram os 2 filhos para criar. Entonces el acreedor le dijo: me voy a llevar a los 2 hijos como esclavos. Então o credor disse: vou levar os teus 2 filhos como escravos. Y ella, asustada por eso, E ela ficou assustada com isso. entonces va donde Eliseo E aí ela vai procurar Eliseu. y le dice: mira, yo soy la esposa de aquel hombre que fue parte de tu comunidad. Veja, eu sou esposa daquele homem que fazia parte da sua comunidade. Eliseo sabía quién era este hombre que había muerto. Eliseu sabia quem era esse homem que havia morrido. Porque ahí en el versículo 1 la mujer le dice: Porque no versículo 1 a mulher lhe diz: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. o meu marido morreu, como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Entonces ella le está diciendo: tú sabes que él temía a Dios. Aí ela disse a Eliseu: você sabe que ele temia a Deus. Y claro, Eliseo lo sabía, E lógico, Eliseu sabia, porque este hombre había vivido con él. porque esse homem viveu com ele. Entonces uno aquí podría hacer un alto y preguntarse: Aí podíamos parar aqui e perguntar: ¿realmente vale la pena servir a Dios? será que vale a pena realmente servir a Deus? Uno diría: este hombre, ¿qué había ganado con dedicar su vida a A Dios? gente podia se perguntar: o que é que esse homem ganhou por dedicar a sua vida a Deus? Únicamente que su familia viviera en limitaciones económicas. Tudo que ele ganhou foi que a sua família viveu em limitações econômicas. Y luego dejarlos solos y con deudas. E deixou, na verdade, a sua esposa viúva com dívidas. ¿Es esa el resultado de servir a Dios? Será que esse é o resultado de servir a Deus? Pero ese no es el final de la historia. Mas esse não é o final da história, não. Porque la mujer va y le cuenta a Eliseo lo que está pasando. Então a mulher vai e conta a Eliseu o que está acontecendo. Y entonces Eliseo pregunta: bueno, ¿qué puedo hacer por ti, mujer? Aí Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você, mulher? Porque ellos no tenían mucho dinero. Eles não tinham muito dinheiro. Él no podía decirle: ¿cuánta es la deuda? Yo la voy a pagar. Eliseu não podia dizer: de quanto é a sua dívida, eu vou pagar. No tenía el dinero Eliseo para pagar. Eliseu também não tinha dinheiro para pagar. Entonces es que le pregunta a la mujer: ¿qué es lo que tienes en casa? E aí ele pergunta à mulher: o que é que você tem em casa? Y es cuando ella le dice: no tengo nada, E ela diz: não tenho nada, solo una vasija pequeña con aceite. somente um pequeno vasinho com azeite. Entonces el hombre, su esposo, ya había muerto. E o seu marido já tinha morrido. Sin embargo, Eliseo se recordaba quién era él. Mas Eliseu lembrava quem ele era. Y por lo tanto él estaba dispuesto a hacer algo por la E viuda. por isso ele estava disposto a fazer alguma coisa pela viúva. Entonces no importa que el hombre estuviera muerto, Não importa que o homem tenha morrido, Dios todavía habría de honrar su fe. Deus havia de honrar a fé desse homem. Todavía habría de honrar la entrega que él había mostrado. Deus iria honrar a entrega que ele havia demonstrado. Dios no tiene límites. Deus não tem limites. Y no significa que porque las personas murieron, E não significa porque as pessoas morreram que ya Dios no va a hacer nada por estas que Deus não vai personas. fazer nada por essas pessoas. Allá en el libro de Apocalipsis, E aí no livro de Apocalipse hay un pasaje donde la Biblia dice: dichosos los que mueren de ahora en adelante en el Señor. e tem uma passagem que diz que benditos são os que morrem no Senhor, Porque sus obras continúan con ellos. porque as suas obras acompanharão a eles. Ese pasaje parece extraño, Parece estranha essa passagem. porque uno dice: bueno, si ya murieron, ¿cómo es que sus obras continúan? A gente se pergunta, se já morreram, como é que as suas obras continuam?
Porque uno sabe que las obras existen mientras la persona vive. A gente sabe que as obras de uma pessoa acontecem enquanto ela está viva. Pero si la persona muere, ya no puede continuar haciendo obras. Mas quando a pessoa morre, não tem como continuar as obras. Pero el Señor dice, sus obras continúan con ellos. Diz o Senhor que as suas obras continuarão com eles, Aun cuando hayan muerto. mesmo que estivesse morto. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. É isso que estava acontecendo nesse momento. Que el hombre había muerto, Que o homem morreu pero sus obras continuaban aún. e as suas obras ainda continuavam. Porque Eliseo sabía quién era él. Porque Eliseu sabia quem ele era. Y ahora él va a honrar esas obras del E hombre. agora ele vai honrar as obras desse homem. Y la manera en que le honra es que le dice a la mujer E a maneira que ele honra é dizendo à mulher que vaya donde sus vecinos y pida vasijas prestadas. que vá aos seus vizinhos e empreste muitas vasilhas. Y que se encierre en su casa con sus hijos. E que ela vá para a sua casa, feche a porta com seus filhos. Y que comience a vertir el aceite en las vasijas. E que ela devesse começar a derramar o azeite nas vasilhas. La mujer obedece, A mulher obedece va donde sus vecinos y pide todas las vasijas que le puedan prestar. e pede todas as vasilhas que os vizinhos podiam emprestar. Las lleva a su casa, que seguramente era pequeña, Leva essas vasilhas à sua casa, que por certo era pequena, y ahí todo estaba lleno ahora de vasijas. e tudo estava cheio, todos os lugares cheios de vasilhas. Ella no sabía lo que iba a ocurrir, Ela não sabia o que ia acontecer, porque el profeta no le había dicho que iba a pasar. porque o profeta não disse a ela o que iria acontecer. Ella solo estaba obedeciendo. Ela só estava obedecendo. Entonces colocó a los hijos dentro de la casa Então colocou seus filhos dentro da casa, y cerró la puerta con llave, fechou a porta com a chave. porque eso es lo que el profeta le había É isso dicho. que o profeta disse. Entonces note, solo estaba la mujer con sus dos hijos, Aí estava só a mulher com os dois filhos. y ellos habrían de ser los únicos testigos del milagro que se iba a E realizar. esses dois filhos seriam as duas únicas testemunhas do milagre que estava por se realizar. Pero ¿por qué Eliseo le había pedido que llevara a sus dos hijos? Por que Eliseu pediu que ela levasse os dois filhos? ¿Acaso no bastaba con que la mujer vertiera el aceite en las vasijas? Para que eles estivessem lá para ver o azeite caindo nas vasilhas. Pero había una razón por la cual Dios le había pedido que llevara a los Mas hijos. havia uma razão pela qual Deus pediu que levasse os seus filhos. Y era para que estos niños pudieran conocer al Dios al cual su padre había servido tan É para que fielmente. essas crianças, esses filhos, conhecessem o Deus milagroso ao qual o seu pai estava servindo. Era para que estos hijos no pensaran que la vida de su padre había sido desperdiciada. É para que esses filhos não pensassem que a vida do pai havia sido jogado fora. O como cualquiera podría pensar, Ou como qualquer poderia pensar, que el esfuerzo había sido inútil, que o esforço foi inútil. que de nada había servido que su padre sirviera tanto a Dios, E de nada serviu o seu pai ter servido a Deus. porque ellos se habían quedado sin padre, solos y pobres y con deudas. E agora eles estavam sem pai, sozinhos, pobres e endividados. Pero Dios es un Dios que sí tiene interés en las personas. Mas Deus é Deus que se interessa pelas pessoas. Y eso es lo que Eliseo quería que los hijos E é entendieran. isso que Eliseu queria que os filhos entendessem. Y por eso le pidió a la mujer que ellos estuvieran É presentes. por isso que falou para a mulher que os filhos estivessem presentes. Entonces la mujer comenzó a vertir el aceite en la vasija. E a mulher começou a derramar o azeite nas vasilhas. Y aquella vasija comenzó a llenarse. E a vasilha começou a encher. Y el aceite continuaba E fluyendo. o azeite continuava fluindo. Apartaron esa vasija y pusieron otra vacía. Pegaram essa vasilha e puseram do lado e pegaram outra vasilha. Y también esta volvió a llenarse de E aceite. também essa se encheu. Llegó un momento en que eso se convirtió en una dinámica Chegou um momento que isso se transformou numa dinâmica
Porque dice que los hijos eran los que le traían las vasijas a ella. Porque diz o texto que os filhos é que davam as vasilhas Quizá- para ela. Quizás uno de los hijos apartaba la vasija llena Talvez um dos filhos tirava as vasilhas cheias y el otro traía la vasija vacía. e o outro trazia as vasilhas vazias. Pero ellos veían la maravilla que de una vasija pequeña Mas eles viram a maravilha que de uma vasilha pequena el aceite fluía y fluía o y azeite fluía. fluía e fluía. Era un milagro lo que estaba ocurriendo. Era um milagre que estava acontecendo. Entonces los hijos decían, ahora entiendo a papá. E aí agora os filhos talvez disseram, agora eu entendo meu pai. Estas son las maravillas que nuestro padre buscaba. Essas são as maravilhas que o nosso pai procurava. Este es el Dios en el cual nuestro padre creyó. Esse é o Deus no qual meu pai confiou e creu. Este Dios milagroso debe ser creído por todo Israel. Esse Deus de milagres deve ser crido por todo Israel. Ni siquiera debe extrañarnos que quizás estos dos hijos llegaron a ser parte también de la comunidad. E talvez não é de se estranhar de que os dois filhos, ao crescer, se tornaram parte dessa comunidade também. Dios estaba honrando la fe de aquel hombre. Deus estava honrando a fé daquele homem. Muchas veces nosotros no vamos a ver nuestras oraciones respondidas. Muitas vezes a gente não vai ver as nossas orações respondidas. Quizás porque ya no vamos a estar en este lugar. Talvez porque não vamos estar mais aqui. O tal vez como este hombre porque nuestra vida termina. Talvez como esse homem porque a nossa vida termina. Pero eso no significa que nuestras oraciones hayan sido en vano. Isso não significa que as nossas orações tenham sido em vão. Recuerdo hace años a una hermana de la iglesia. Eu lembro há anos uma irmã da igreja, Ella era una hermana ya de edad avanzada. já era uma irmã de idade avançada, Y en una ocasión ella me dijo, mi única pena que tengo en la vida es mi nieta. e disse: a única perda que eu tenho na minha vida é minha neta. Su nieta era ya una muchacha joven, Era uma menina jovem, pero ella llevaba una vida así bastante liberal, levava uma vida muito liberal. en el sentido de que ella tenía mucha preparación académica. Ela tinha muita preparação acadêmica. Y cuando su abuela le presentaba a Cristo, E quando a sua avó falava de Cristo a ela, entonces ella rechazaba el mensaje, ela recusava a mensagem. porque decía, no, eso pertenece a la cultura hebrea. Ah, isso tem a ver com os judeus, a cultura dos hebreus. Esos fueron otros tiempos. Foram outros tempos. Pero nosotros vivimos en el occidente. Nós vivemos agora no Ocidente. Entonces no había manera que su nieta creyera. E não havia maneira da sua neta crer. Y esta hermana había orado, pero por años, por la conversión de su E nieta. essa irmã orou por anos e anos pela conversão da sua neta. Pero no veía que ella tuviera un cambio. Mas não viu a mudança dela. Y en esa ocasión que platicó conmigo, E nessa ocasião que ela falou comigo, ella me dijo, yo quiero que usted platique con mi nieta, e eu quero que você fale com a minha neta, para que usted le hable acerca de Cristo. para que o Senhor fale a ela a respeito de Cristo. Y me dijo, tal vez con usted ella quiera creer en el E Evangelio. a irmã disse: talvez com você ela vá crer no Evangelho. Entonces yo le dije, bueno, está bien, tráigala un día a la iglesia. Então eu disse: tudo bem, traga-la um dia na igreja. Y la llevó un día, E ela a levou um dia, estuvo durante todo el servicio, teve todo o culto, yo prediqué, e eu preguei. y cuando terminé, el culto terminó, entonces yo me acerqué a ella para saludarla. E quando o culto terminou, eu cheguei perto dela para saudá-la. Ella era muy amable, me saludó muy E cortésmente. ela, muito amável, me saudou com E cortesia, eu lhe me dije: cumprimentou. ¿Nos podemos sentar un momento? Aí eu disse: podemos sentar um momento? Sí, claro, me dijo, y nos sentamos a platicar. Claro, e nós sentamos para conversar. Y yo comencé a hablarle acerca de Jesús. Eu comecei a falar a ela sobre Jesus. Pero ella me dijo, ¿sabe una cosa? Me Ela dice, disse: sabe uma coisa? yo no creo en nada de lo que ha ocurrido este día aquí en la iglesia. Eu não creio nada do que aconteceu hoje nessa igreja. ¿Sabe? Me dice lo que yo pienso. Sabe o que eu penso? Es que todas las personas que vienen aquí a la iglesia son personas pobres. É porque eu vejo que todas as pessoas que vêm aqui nessa igreja, eu acho que elas são pobres. Y son personas que no tienen dinero, por ejemplo, para ir a un parque o para ir a una playa. São pessoas que não têm dinheiro a ir a um parque, uma praia.
Entonces, como no pueden ir a esos lugares a divertirse, entonces vienen aquí a la E iglesia. como eles não têm lugares para se divertir, eles vêm à igreja. Y aquí en la iglesia es donde ellos expresan sus emociones reprimidas. E aqui é na igreja que elas expressam as suas emoções reprimidas. Y por eso es que oran de esa É manera. por isso que oram dessa maneira. He visto a algunos llorar, me dijo. Alguns choram. También habían habido ese día lenguas e interpretación de lenguas. Havia nesse culto línguas e interpretação de línguas. Y me dijo ella, esa me dice, es una expresión de la histeria que estas personas E tienen. ela disse: essa é uma histeria que as pessoas têm. Era imposible poderle presentar el evangelio. Era impossível falar do evangelho para ela. Bueno, esa fue la única vez que ella llegó a la iglesia. Foi a única vez que ela veio à igreja. Y pasó el tiempo E passou o tempo y la abuela de esta joven e a avó desta jovem finalmente falleció. faleceu. Y yo fui al funeral de ella. Eu fui ao seu funeral Ahí en el funeral estaba también su nieta. e também no enterro estava a neta. Otros hermanos también estaban acompañando el funeral de la hermana. Outros irmãos estavam acompanhando também o funeral da irmã. Ellos cantaron algunas alabanzas. Cantaram alguns louvores. Yo di una reflexión de la Eu palabra. fiz uma reflexão da palavra. Oramos y luego la sepultamos. Oramos e a sepultamos. Al terminar el funeral, la nieta de ella, aquella muchacha joven, se acercó de nuevo a mí. E ao terminar então o enterro, a jovem neta veio falar comigo. Y como digo, ella era muy gentil, muy amable. Era muito amável, muito gentil. Entonces me dijo, mire, vengo a agradecerle que haya venido. Eu quero agradecer ao Senhor por ter vindo. Yo sé que para mi abuela era muy importante que los hermanos de la iglesia la acompañaran y que usted viniera. Eu sei que para minha avó era muito importante que o Senhor viesse e os irmãos viessem também para acompanhar. Yo o sé, enterro. me dice que mi abuela ya no existe. Eu sei que minha avó já não existe mais. Ella no sabe que usted está aquí. Ela não sabe o que está acontecendo. Pero yo le agradezco su gesto que haya venido y nos haya Mas eu lhe acompañado. agradeço ao seu gesto de gentileza de vir aqui. Bueno, está bien, yo le dije, estoy para servirle y le esperamos siempre en la iglesia. E eu disse a ela: olha, estamos aqui para te servir, esperamos você na igreja. Por supuesto, ella nunca volvió a llegar a la iglesia. Talvez ela nunca iria vir à igreja. Pero fue aproximadamente como un año después Mas um ano depois, aproximadamente, que yo iba caminando hacia la iglesia. que ela ia caminhando e que eu ia caminhando para a igreja. Y cuando yo voy camino a la iglesia, veo que ella venía en dirección hacia mí. E quando eu estava indo para a igreja, eu vi que ela vinha na minha direção. Y yo dije, ahí viene otra vez esta muchacha, a ver con qué pensamiento viene. Aí eu disse: lá vem aquela moça de novo, vamos ver o pensamento que ela tem hoje. Pero cuando ya estábamos cerca, Quando estávamos perto, ella fue la primera en hablar. ela foi a primeira a falar. Y me dijo, Dios le bendiga, hermano. E disse: Deus te abençoe, irmão. Y yo quedé sorprendido. Dios la bendiga, le dije. Eu fiquei surpreso e disse: Deus te abençoe. Me dijo, quiero decirle, me dice, que antes yo estaba loca. E eu quero dizer ao Senhor que eu estava louca antes. Pero quiero decirle que cuando mi abuela murió, Quero dizer ao Senhor que quando a minha avó morreu, algo comenzó a ocurrir en mí. algo começou a acontecer em mim. Yo ya no pude tener tranquilidad. Eu já não podia estar mais tranquila. Hasta que llegó un momento en que tuve que entregarle mi vida al Señor. Até que chegasse o momento que eu tive que entregar a minha vida ao Senhor. Y ahora soy cristiana y me estoy congregando, me dijo, en una iglesia que era de las asambleas de Dios. E agora estou congregando em uma igreja das Assembleias de Deus. Y a mí me dio mucha alegría saber que ella ahora creía en E Jesús, me deu muita alegria em saber que agora ela cria em Jesus, que había nacido de nuevo. que havia nascido de novo. Pero eso para mí fue una gran enseñanza, Para mim isso foi um grande ensino. porque entonces dije, Dios le respondió la oración a la hermana. Isso significa que Deus respondeu às orações da avó. La conversión de la nieta ocurrió cuando ella ya había A partido. conversão da neta aconteceu quando ela já tinha morrido. Pero las oraciones de esta hermana seguían vivas delante de Dios. Mas as orações dessa irmã estavam vivas perante Deus ainda. De manera que a veces nosotros no vamos a ver los resultados. Às vezes nós nem vamos ver o resultado. Nos va a tocar como la escritura dice.
Vai acontecer como diz a Escritura. El Señor Jesús dice que uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Jesus disse, um que semeia, outro que colhe. Quizás nosotros somos los que vamos a sembrar, Talvez somos nós que vamos semear. pero vendrán otras generaciones que son los que van a cosechar. Talvez outras gerações vão colher. Nosotros somos la respuesta a las oraciones de los primeros misioneros que vinieron a Brasil. Nós somos aqui a resposta dos primeiros missionários que vieram ao Brasil. Porque ellos tuvieron fe en que el evangelio se iba a extender en Brasil. Porque eles tiveram fé que o evangelho iria se espalhar pelo Brasil. Y aunque hace ya más de 100 años de que ellos vinieron, E já faz mesmo que seja mais de 100 anos que eles vieram, 150 años, 150 anos, pero ahora esas oraciones están siendo respondidas. agora estas orações estão sendo respondidas. Lo mismo es lo que ocurrió aquí en este caso. Aconteceu o mesmo aqui neste caso. Dios estaba honrando la fe y la entrega de aquel hombre que había muerto. Deus estava honrando a fé e a entrega daquele profeta que tinha morrido. Cuando todas las vasijas estuvieron E llenas, quando todas as vasilhas estavam cheias, entonces ya el aceite cesó, ya no surgió más. e aí o azeite não fluía mais. Y entonces la mujer aquella se quedó viendo a la cara con sus hijos. E a mulher esteve lá na sua casa com seus filhos, Acababa de ocurrir un milagro maravilloso ahí. e eles viram que acabou de acontecer um milagre maravilhoso aí. Y los hijos quizás preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer, mamá? E aí os filhos perguntaram, o que agora, mãe? O que nós vamos fazer agora? Ella dijo, no sé, tengo que ir y contarle al profeta. E ela disse, eu não sei, eu preciso ir lá contar tudo para o profeta. La mujer vuelve donde Eliseo E a mulher volta para falar com Eliseu, y le dice, hice todo lo que me dijiste e aí ele diz, tudo que o Senhor me disse y ahora tengo mi casa llena de vasijas llenas de aceite. aconteceu, e agora tenho minha casa cheia de vasilhas de azeite. Bueno, le digo, Eliseo, hoy tienes que ir y vender el aceite. Aí Eliseu disse, você tem que ir e vender esse azeite. Y con el dinero de la venta paga la deuda E com o dinheiro da venda, pague a dívida, y todavía te va a quedar más dinero. e vai sobrar dinheiro ainda. Ese dinero úsalo para que vivas tú y tus hijos. E use esse dinheiro que sobrou para você viver, você e os teus filhos. Ese era el seguro de vida de Dios. Era o seguro de vida de Deus. Ahora tenían para poder vivir. Agora tinham recursos para viver. Entonces Dios honra a los que le honran. Deus honra aqueles que o honram. Por esa razón nosotros debemos servirle a Él con fe, Por isso que nós temos que servir a Deus com fé, estando seguros que aunque nuestra vida termine, tendo certeza de que mesmo que a nossa vida acabe, nuestras obras continuarán con as nosotros. nossas obras continuarão conosco. Nuestras oraciones seguirán vivas delante de As Dios. nossas orações continuarão vivas perante Deus. Y Él continuará teniendo cuidado de nuestros hijos y de su sustento. E Ele vai cuidar dos nossos filhos e do sustento deles. Porque tenemos un Dios que es justo Porque temos um Deus que é justo y que sabe honrar al que le e honra. que sabe honrar aquele que o honra. Así que con todo amor sirvamos a Dios. Então vamos servir a Deus com toda a força, Es algo que vale la pena. porque vale a pena. Realmente lo único que vale la pena. É a única coisa que realmente vale a pena. Hagámoslo entonces con todo corazón. Fazemos então, sirvamos ao Senhor de todo o coração. Vamos a orar al Señor. Vamos orar ao Senhor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos graças, Senhor, por tua palavra, Porque ella nos enseña cómo tú nos tienes en tu corazón. porque ela nos ensina como o Senhor nos tem no seu coração Y cómo la vida de los que te sirven es preciosa para e ti. como a vida dos que te servem é preciosa para ti. Tú tendrás cuidado de nosotros y de nuestras familias. Tu terás cuidado de nós e das nossas famílias. Ayúdanos entonces para dedicarnos a servirte con amor verdadero. Então nos ajuda a dedicar-nos com amor verdadeiro ao teu serviço. Tú eres el Dios de las maravillas, Tu és o Deus das maravilhas, el Dios de los milagros, Deus dos milagres, que hace cosas extraordinarias e que fazes coisas extraordinárias que ni siquiera somos capaces de que imaginar. nem somos capazes de imaginar.
pero todo es posible para mas ti. tudo é possível para o Senhor. Y en ese poder tú honras al que te honra. E nesse poder o Senhor honra a quem honra o Senhor. Ayúdanos a servirte sinceramente, Ajude-nos a servir-te com sinceridade, a desarrollar humildemente la tarea que nos has a encomendado, desenvolver com humildade a tarefa que o Senhor nos deu. sabiendo que lo que hacemos no es en vano Sabemos que o que fazemos não é em vão y que tú siempre tendrás cuidado de e cada que uno o de Senhor nosotros. sempre terá cuidado de nós. Bendice a los que te sirven con ese mismo espíritu. Abençoa aqueles que servem ao Senhor com esse espírito. Bendice esta iglesia. Abençoe essa igreja. Bendice a sus pastores. Abençoe os seus pastores. Bendice a los supervisores, a los líderes, Abençoa os líderes, os supervisores, a los anfitriones, aos anfitriões, a todos los que trabajan con los niños, a todos que trabalham com as crianças, a los que enseñan a los jóvenes y a los aos que adultos. ensinam aos jovens e adultos. Por humilde que sea la función dentro de la Por iglesia, humilde que seja a função dentro da igreja, bendíceles en gran manera. abençoe-os de grande maneira. Bendice a los encargados de la alabanza, Abençoe os encarregados do louvor los encargados del sonido, e os encarregados pelo som, los que se encargan de multimedia, que se encarregam da de multimídia, todos los aspectos en los cuales se de trabaja, todos os aspectos nos quais se trabalha. que sean grandemente Que bendecidos, sejam grandemente abençoados, porque tú honras al que te honra porque o Senhor honra quem te honra. y nos has dado la promesa E o Senhor nos deu a promessa que aunque sea un vaso que demos a un pequeño, que mesmo que tenhamos um vaso que seja pequeno, no perderemos la recompensa. não vamos perder a Que recompensa. así sea, Señor, Que assim seja, Senhor, para a glória de tu para a nombre. glória do teu nome. Amén. Amém. Amém. Acho que o Senhor Jesus merece um aplauso, né?